Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, com a Pro também está tudo bem. E hoje nós vamos dar início no capítulo 11, Arte antes dos europeus. Bom, ele inicia aí o capítulo com duas imagens, tá? A primeira imagem, ela é um autorretrato na fronteira entre o México e os Estados Unidos, da artista mexicana Frida Kahlo, de 1932, que é esta imagem que está aqui do ladinho, tá? E aí ele apresenta um pouquinho desta imagem. Nós já falamos sobre a Frida Kahlo, ou no primeiro ou no segundo bimestre, tá? E aí, a segunda imagem que ele apresenta é do artista boliviano Roberto Mamani, do povo Aymara, em frente aos edifícios pintados por ele em um projeto social na Bolívia, tá? E aí são prédios todos coloridos aí. Então ele fala o seguinte: quais pintores ou escultores brasileiros vocês conhecem? Quais são os pintores que vocês conhecem aí que são brasileiros? Ou tem algum outro que é de outro lugar, tá? E aí ele fala: você já ouviu falar em algum artista uruguaio, argentino, boliviano, chileno ou peruano? Pensem aí, tá bom? E aí ele fala: quando estudamos a arte popular, aprendemos que muito da arte que nós conhecemos na escola, na internet ou nas grandes mídias, em geral é apoiada na cultura eurocêntrica. E ele vai explicar o que é isso, tá? Isso faz com que tenhamos muito mais contatos com artistas italianos, espanhóis ou franceses, por exemplo. Se a gente pensar no Leonardo da Vinci, ele não é um artista brasileiro, certo? Então a gente tem esse contato aí com a ideia da arte eurocêntrica, tá? Localizadas então em países distantes do que com os artistas de países vizinhos ao nosso e que dividem conosco histórias e contextos parecidos. Então, ao invés de a gente ter artistas mais próximos da gente, a gente tem mais artistas ligados aí à ideia da Europa, tá? Um fato que o Brasil tem em comum com outros países do nosso continente é que nele já habitavam outros povos, com línguas e culturas próprias, quando foram colonizados pelos europeus. Nem sempre os habitantes do Brasil falavam a língua portuguesa, assim como nem sempre quem habitava países como Peru ou Bolívia falavam a língua espanhola, tá? Então isso foi com o tempo. Hoje em dia a gente tem muito essa ideia da nossa língua enraizada, né? E eles também, tá? É importante lembrar que a origem da nossa língua nos une com outros países de nosso continente que falam línguas de origem latina, portuguesa, espanhola e francesa. E formamos então o que a gente conhece aí por América Latina, tá? E é importante a gente entender que as línguas são semelhantes aqui, né? Por exemplo, o português e o espanhol é muito parecido, dá pra gente identificar aí uma língua da outra, tá? Aí a gente tem uma imagem do mural de Roberto Mamani, que faz parte do projeto de urbanização na cidade da Bolívia, tá? E aí ele continua, ele fala o seguinte: vocês já visitaram algum espaço público de exposições ou de eventos que tivesse como tema principal a cultura da sua cidade e do seu país? Vocês já visitaram algum lugar assim? Que a principal cultura seja o nosso país aí como um todo? Aqui em São Paulo, a gente tem o Memorial da América Latina, que é um conjunto arquitetônico que funciona como um espaço público de cultura, tá? E ele, na verdade, ele dissemina a ideia da nossa própria cultura. Ele foi inaugurado em 1989 com o objetivo de ser um espaço de integração social, cultural e política dos países da América Latina. Ele fica ali próximo da Barra Funda, tá, gente? Para quem nunca foi. Desta forma, a cultura e a história destes países passaram a ter um local de valorização, documentação e difusão. Ou seja, eu vou documentar tudo aquilo que eu tenho de cultura daqui e aí eu vou tentar apresentar neste espaço aí, tá? Quer saber o que isso significa? E aí ele fala: significa que temos um lugar para conhecer mais sobre a cultura da América Latina, visando exposições como obras de artistas e artesãos, assistindo a apresentações de música, teatro e dança. Tem muitas apresentações de música neste local, tá, gente? Atores e bailarinos dos países latino-americanos, além de ter acesso a palestras, reuniões, eventos, livros,
e outros materiais relacionados ao conhecimento produzidos pela história e pelas pessoas deste país. Então é muito legal. A gente tem um espaço lá, por exemplo, de... eu já fui, né? Eu, professora Andréa, já fui, e eu já fui numa colação de grau, acontece bastante colação de grau lá no memorial, a gente tem bastante exposições que acontecem no memorial. Eu não sei se vocês lembram ou não, mas a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum foi lá. Então a gente tem bastante exposições que acontecem aí no Memorial da América Latina, tá? A biblioteca do Memorial, ela tem cerca de 30 mil volumes e também uma seção de músicas e imagens do nosso próprio país aí, tá? No Memorial da América Latina, há um acervo permanente de obras de arte e um centro de documentação da arte popular latino-americana. Assim, se você algum dia visitar este memorial, certamente irá ampliar seus conhecimentos para muito além da arte eurocêntrica, ou seja, a arte voltada para a Europa aí, tá? O complexo tem mais de 70 mil metros quadrados e é feito por edifícios localizados em duas grandes áreas, separadas por uma avenida, mas unidas por uma passarela. Todo o projeto foi concebido por um arquiteto muito famoso, chamado Oscar Niemeyer. Se vocês puderem grifar aí o nome dele, podem grifar, tá? Que também criou a escultura em concreto, que fica na Praça Cívica, de mão aberta com um mapa da América Latina no centro. Em vermelho, simboliza o sangue em referência aos conflitos históricos que nós tivemos aqui, aos sacrifícios de quem lutou pela liberdade do povo e às lutas sociais que acontecem até os dias de hoje. Para o desenho dos edifícios, Niemeyer usou linhas longas e curvas em construções pintadas de branco, além do vidro em harmonia com o concreto. O Oscar Niemeyer, na verdade, ele é um arquiteto muito famoso. Ele morreu com mais de 100 anos, né? E a principal característica dele é a utilização de linhas curvas. Então, se vocês quiserem grifar aí também, podem grifar, tá? Exemplos de seu estilo são a Biblioteca Latino-Americana, com apoios que ficam na parte externa do prédio, deixando o interior livre. E o auditório Simón Bolívar. Ele vai mostrar depois imagem desse auditório, tá? Formado por 3 grandes abóbadas e fachadas de vidro escuro. O auditório ele sofreu um incêndio em 2013, provocando estragos na parte interna, e ele também danificou uma obra que estava lá dentro, que era do artista Tomi Otaki, tá? E foi uma tapeçaria, tá? Em 2017, o auditório ele foi reinaugurado com este painel de tapeçaria de 840 metros quadrados, reconstituído tal qual o original aí. E nele, né, Tomi Otaki quis representar uma ligação entre o público e a arte apresentada no palco, tá? Então aqui a gente tem uma imagem da passarela que liga esses dois locais aí. Então é legal que aqui no meio a gente tem uma avenida que passa entre este memorial aí, tá? E depois a gente tem mais algumas imagens. A imagem da Biblioteca Latino-Americana. Então, como eu falei, formas arredondadas. Essa é a principal característica aí do Oscar Niemeyer, tá? E aqui a gente tem o auditório Simón Bolívar visto de fora, tá? Então tem a parte da construção arredondada, principal característica do Oscar Niemeyer, os vidros que ele fala também deste auditório, e a gente tem uma imagem dele por dentro, com a obra de tapeçaria da artista Tomi Otaki, tá? Então aqui a gente tem essa obra aí que sofreu este incêndio, mas que foi toda refeita depois de um tempo, tá? Atividades dessa semana. Nós temos aí os exercícios da página 198, 1, 2 e 5, e o 5 tem A e B. O para conferir da página 201, 1, 2 e 3. E a gente tem uma atividade prática. Então é a página 198, exercício 4. Ele fala o seguinte: utilizando folhas de papel branco, tesoura, cola e outros materiais, como caixa de papelão, embalagens vazias e tinta guache, construa uma maquete de um prédio com estética parecida com a do Oscar Niemeyer. Lembre-se de usar grandes curvas e aproveitar para realizar ideias ousadas. Depois, traga seu trabalho para a sala de aula e compartilhe com o seu professor. A Pro trouxe aqui uma imagem de uma caixinha, né, feita de papelão, que vocês podem usar como se fosse a base do projeto de vocês. E eu trouxe também as folhas sulfites. Então, qual é a proposta? É criar uma maquete. Só que a gente não pode esquecer de fazer as formas arredondadas aí do Oscar Niemeyer,
que eu aconselho, né? Fazer pequenas dobras aí na folha sulfite. Vou fazer uma aqui, ó, para que vocês consigam colar as folhas sulfites, né, na criação desse projeto de vocês, criando essas formas arredondadas aí. Então, dá para colar sobre um papelão a ideia de formas arredondadas. Precisa ser necessariamente assim? Não, vocês podem usar a criatividade para a criação deste projeto, tá? Então, é como se vocês criassem um prédio aí com a estética parecida do Oscar Niemeyer, tá? Usem um papelão como apoio e as folhas sulfites para poder criar as formas arredondadas. Foi clara, gente? Bom, um beijo, até a nossa próxima videoaula e eu corrijo as atividades de vocês lá no chat. Beijo, beijo!